gostaria de dar as boas-vindas aos meus irmãos. Essa é a primeira conferência nossa que nós começamos na quinta-feira. Antes começávamos na sexta, sábado e terminávamos no domingo à tarde. Nós mudamos desta vez. Nós sempre agora começaremos na quinta à noite, sexta à noite e sábado durante todo o dia. Amém? Eu gostaria de abrir as Escrituras com os meus irmãos no texto que sempre nós chamamos a atenção o porquê dessa conferência. Essa conferência, irmãos, essa é a 22ª conferência unicristã de teologia e espiritualidade. Porque a unicristã preza pela união da erudição com a piedade. Amém? É verdade, nós nos debruçamos sobre os estudos acadêmicos a respeito da nossa fé, porque crer também é pensar. Entretanto, não é algo destituído da piedade, da consagração de uma vida com Deus. Amém? Então, por favor, abra em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, o livro do Evangelho das Regiões Celestiais. Nós teremos ao longo da... Queria pedir aos irmãos que, por favor, não se assentassem nessas fileiras, ficassem nas fileiras do meio. Por favor, queria que os irmãos orientassem quem está entrando, que já orientassem os irmãos a sentarem-se aqui na frente. Obrigado, irmãos. É o primeiro dia, então eu agradeço a sua atenção. 4, versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o desejo, é o propósito desta conferência, dessa 22ª conferência. Então eu gostaria de dar aos meus irmãos as boas-vindas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por um lado, enquanto instituição acadêmica, nós temos que cumprir aquilo que o MEC pede, a parte acadêmica, né? Mas por outro lado, a gente atende aquilo que o MEC solicita, que é uma semana teológica. E nós transformamos essa semana teológica em uma conferência. E temos ao longo do tempo chamado irmãos da comunhão, irmãos que a gente conhece que têm andado não somente com a palavra de Deus, mas têm andado com o Deus da palavra. Porque primeiro você começa a ler a palavra de Deus, até que você encontre o Deus da palavra. Um momento de revelação, irmãos, vale mais do que anos de pregação. Porque é esta revelação de Cristo como centro, a centralidade de todas as coisas é que muda a nossa vida. E desta vez nós vamos estar com Maria aos pés do Senhor, desfrutando da última carta, da carta Testamento de Paulo, que é 2 Timóteo. E essa carta, toda a Escritura, irmão, é soprada por Deus, é inspirada, é a palavra eterna de Deus. Nós cremos na inerrância das Escrituras, que ela não é nem antiga, como dizia Lutero, nem moderna, ela é eterna, porque é a palavra do eterno. Amém? E passarão os céus e a terra, mas a palavra do eterno não passará. Então, graças a Deus, irmãos, que nós cremos na palavra de Deus. Amém? Nós cremos tanto na palavra de Deus que geralmente eu digo assim, que aquelas 4 páginas
que existiam nas Bíblias antigamente, hoje nem tanto, entre Malaquias e Mateus, eu creio que elas são inspiradas. Por quê? Porque o silêncio de Deus fala muito mais do que a conversa fiada do homem, do que até a sabedoria do homem, mais do que até a erudição do homem. Aquele silêncio, Deus também fala quando se cala, e a gente não diz muita coisa quando fala muito. As muitas palavras nossas não faltam o quê? Transgressão. Então eu creio na inerrância das Escrituras, que até esses 400 anos entre Malaquias e Mateus, a última palavra do Antigo Testamento é maldição, a primeira do Novo é Jesus Cristo. Graças a Deus que Ele nos libertou da maldição da lei. Amém? Então nós queremos louvar o Senhor por esse privilégio de estarmos aqui como Maria aos pés do Senhor. E eu queria chamar Lucas. Lucas, Paulo, você deveria chamá-lo para lhe ajudar a partilhar. Ele faz parte de um grupo que se relaciona comigo, que chama Escola da Palavra, onde vários jovens estão estudando e lendo alguns livros. E Lucas ficou com 2 Timóteo. Aí eu disse que ia entregar ele para você. Então, Lucas, vem cá orar para o nosso irmão Pablo. Por favor, Pablo. Hoje nós vamos ter uma sessão, meus irmãos. E eu queria avisar uma coisa, que sábado nós teremos almoço aqui. Você sabe que os irmãos estão vendendo almoço para comprar esse local de reunião que nos serve com tanto amor. Quero agradecer o Diego que está ali me servindo, agradecer aos irmãos que estão aí também, sempre colocando essa estrutura à nossa disposição, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Eu queria pedir para Lucas orar por nosso irmão Paulo. Esse irmão, antes de chamar o Lucas, falar com o Pablo Aguirre, eu não falei, né? Pablo Aguirre, alguns já conhecem pelo site Só Palavra, não é isso? Pablo Aguirre é um irmão, um dos presbíteros na igreja em Belo Horizonte, e é um irmão que tem servido algumas localidades, aos jovens principalmente, ministrando a palavra. Ele esteve aqui já há um tempão, tem mais de 8 anos, né? Logo depois do irmão Belo, foi 2010, foi. Ele esteve aqui conosco, e de lá para cá, meu irmão, muito difícil ter Pablo aqui, mas desta vez o Senhor nos proporcionou, e temos o privilégio de ter esse escravo do Senhor Jesus, esse escravo da olheira furada, orelha furada, e ele está aqui, acabou de receber um presente lindo, que é um bebezinho, mesmo assim ele veio, e está aqui pelo lucro do Senhor e pela sua glória. Nós estamos muito felizes, Pablo, de você estar aqui conosco. Nós lhe amamos muito com aquele amor que jamais acaba. Amém? Por favor, meu irmão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, agradecemos o teu nome, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos aos teus pés, reunidos em torno do teu nome, Senhor, para aprendermos mais a tua santa palavra. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja guiando, Senhor, o teu servo, a condução da administração da tua palavra. Amém. Que ele possa ser usado por ti, pelo teu Espírito, para que nossos olhos sejam abertos ainda mais, para enxergarmos a beleza e a preciosidade da tua bondade, Senhor. Muito obrigado, abre os nossos corações, cinge as nossas mentes, Senhor, para que possamos ficar cativos à tua palavra. Amém. Eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por suas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo
Irmãos, hoje nós teremos uma sessão, amanhã à noite outra sessão e no sábado, duas sessões pela manhã e 2 pela tarde. Então serão 6 sessões que nós vamos estar gravando no áudio e no vídeo. Queria também pedir oração aos irmãos, porque os irmãos que nos serviam durante várias conferências, que é da empresa Amigos, que é um irmão nosso, irmão Joy. Irmãos, ele tem um escritório ali na Boca do Rio, entraram no escritório e roubaram tudo dele, todas as máquinas, todas as filmadoras, por isso ele não está aqui. Por isso eu sinto que pedir a você que você ore por ele, para que Deus possa restituir tudo, abençoar ele. Ele está trabalhando, está bem em Cristo. Deus tem trabalhado na vida dele, mas eu quero dividir com os irmãos, porque ele sempre estava aqui conosco. Por isso que ele não está, nós estamos filmando com essa filmadora não tão potente, mas que vai fazer o seu trabalho para a glória de Deus. Amém? Então, por favor, Pablo, seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso comum Senhor e Salvador seja conosco nesses dias que estaremos juntos. Como o Carlos disse, eu fico relutante de vir aqui, nessa conferência da União Cristã. Eu estive aqui com os irmãos em 2010. Então, se algum irmão acha que eu sou novo, naquela época alguns achavam que eu era bem novo. Imagina, 8 anos atrás. 8 anos atrás eu era 8 anos mais novo do que eu sou hoje. E naquela vez eu já me senti um leão numa cova de Daniéis. Então, eu não sou teólogo, não sou seminarista. Até quando eu tinha 17 anos eu queria fazer seminário, meu pai não deixou, me mandou para engenharia. E eu tinha o desejo de estudar e servir ao Senhor, talvez nessa área. Mas ao longo desses anos, como o irmão Carlos conhece bem, a minha contribuição é uma contribuição daquilo que eu consigo perceber dentro das minhas limitações, que são muitas, e dentro das impressões que eu tenho no coração. Então, constantemente o irmão me convida para estar com os irmãos e eu tenho recusado as oportunidades, e nesse ano foi diferente. Eu falei isso com ele, porque quando ele me ligou e falou: irmão Paulo, você não pensa estar conosco? E assim, meu coração veio sem planejar e sem ainda saber o que seria dito, meu coração foi assim: fala sobre 2 Timóteo. Ele falou: Carlos, eu acho que esse ano está diferente dos outros anos, porque quando o irmão me convidou, eu tive alguma direção na hora de falar. E como o irmão já disse, nós vamos ter 6 sessões, que para mim já é muito, Se me desse uma sessão já estaria passando com um aperto aqui, imagina 6. Mas a forma como eu organizei a mensagem, então, se o Senhor permitir, hoje nós faremos uma introdução sobre esse contexto da carta de Timóteo, e talvez um convite para os irmãos perceberem a advertência que Paulo estava já pré-anunciando para o seu filho na fé. Amanhã falaremos sobre um tu pois que tem no livro, e sábado, que vai ser mais pesado, e serão 4 sessões, nós falaremos dos 4 tu poréns. Tu porém, como são 4, eu tive que pegar um tu porém no 1 Timóteo, que em 2 Timóteo tem 3 tu porém. Essa é uma sugestão do irmão John Stott. Quando ele faz o comentário do 2 Timóteo, o nome do comentário dele é tu porém. E é muito interessante, é um pouco o meu encorajamento para os irmãos considerarem nessas sessões que teremos juntos, o que significa esse tu porém que o Espírito Santo está querendo nos dizer. E é interessante porque o livro de 2 Timóteo, eu devia ter uns 18, 19 anos, eu fui participar de uma conferência e um dos irmãos que estava organizando a conferência, ele fez um desafio e ele falou para os irmãos assim: eu queria desafiar 27 pessoas no mínimo
para cada uma decorar um livro do Novo Testamento. Aí ano que vem, quando a gente tiver a outra conferência, então nós vamos ter o Novo Testamento todo decorado, porque 27 pessoas terão decorado o Novo Testamento. Naquele dia eu descobri uma coisa, eu sou esperto, foi a primeira coisa que eu descobri. Porque eu falei, rapaz, eu vou entrar nessa aí, porque vai ficar meio sem graça se eu falar que eu não vou decorar um livro, os irmãos mais animados. Só que eu fui caçar os livros mais curtos. Então eu falei, vou pegar Filemon, 3 João, né? Mas aí eu descobri uma segunda coisa, que tem gente mais esperta e rápida do que eu. Então quando eu fui fazer a lista, já tinha o nome das pessoas ali, né? Tito, já tinha gente. 2 João, já tinha gente. Aí, por exclusão, eu fui para 2 Timóteo. Não, 4 capítulos, né? Acho que vai dar para encarar. E sem saber, eu com 17, 18 anos, eu decorei 2 Timóteo. E foi uma carta que tem me acompanhado esses anos todos. E é uma carta impressionante. A gente, tantas vezes, e até fica assim, esse encorajamento para os irmãos que servem com a palavra, de investirmos tempo em meditar na palavra do Senhor e decorá-la, depositar isso no nosso coração, porque o Espírito Santo sempre vai trabalhar com o material que nós temos no nosso coração. Então, se você não investe tempo em guardar a palavra do Senhor, em meditar nela, o Espírito Santo não encontrará em você tantos recursos para poder trazer para você mesmo revelações, entendimentos, como a gente comenta, às vezes nós vivemos, uma das coisas que o nosso inimigo faz com muita astúcia é distorcer a palavra de Deus. É assim que ele tenta o Senhor Jesus, em Mateus 4 e Lucas 4. Então, quando ele vai e tenta o Senhor com respeito à fome, à necessidade humana, à questão do pão, o Senhor Jesus responde para Satanás: está escrito. Aí Satanás talvez pensou assim: você sabe da Bíblia? Você está usando a Bíblia? Então eu vou te tentar pela Bíblia. Então está escrito isso também. Mas o Senhor Jesus fala: mas também está escrito. Então a nossa experiência de fé, ela precisa ser provada nos está escrito e também está escrito. Então às vezes nós conhecemos a palavra do Senhor recortada, nós conhecemos a palavra do Senhor terceirizada, outras pessoas nos estão dando a visão deles, mas se nós não temos depósito das Escrituras, como que o Espírito Santo pode falar para você, mas também está escrito? Como que o Espírito Santo poderá falar para você, não? Esse texto aqui, eu acho que a pessoa, ela recortou esse texto e está colocando ele de uma forma equivocada. Nós precisamos conhecer o todo, para depois então a gente entender as nuances das situações. Então, um biólogo que conhece uma região, ele consegue entender e estudar toda a floresta, ele consegue analisar todo o ambiente em que ele vai estudar, para depois ele estudar uma árvore. Porque às vezes, se ele foca numa árvore e descobre que essa árvore é uma exceção, ele tem uma compreensão do todo distorcida. Então sempre nós conhecemos o todo para depois entrarmos em detalhes das Escrituras. Entender a mente de Deus e como que ele se revela através das Escrituras para nós é fundamental. E o livro de 2 Timóteo, durante muito tempo para mim, ele foi um texto decorado, A gente vai decorando ele e é interessante porque à medida que você vai decorando alguma coisa, chega uma hora que ele grava no seu cérebro. E aquilo, igual João 3,16, talvez para todos nós aqui, para a maioria de nós, Então, mesmo que você não recite João 3,16 agora, mas porque Deus amou o mundo, o seu cérebro lembra, porque já passou tantas vezes no seu cérebro. E o livro de 2 Timóteo foi um livro que ficou muito tempo na minha cabeça para eu tipo decorar ele. O esquema, a mecânica dessa conferência era o seguinte: no ano seguinte, quando a gente voltasse ali, eles falariam quem tinha decorado, Você tinha que falar, eu decorei, e aí eles sorteavam algumas pessoas para falar um capítulo na frente. Então, você passaria muita vergonha se você falasse que não tinha decorado, e aí eles sorteavam, quem pegou 2 Timóteo aí? Eita! Então, vem cá, pega o capítulo 2, aí você tinha que falar. Então, foi um processo de
decorar o livro. E ao longo da minha caminhada, e também por vários motivos, o Senhor ele usou muito esse livro para falar ao meu coração, até mesmo para contextualizar a situação e como que Paulo ele escreve para o seu filho na fé, Timóteo. E aí, para fazer essa introdução, encorajar os irmãos a considerarem que livro precioso que é esse, é que os irmãos vão concordar que os livros de Paulo, os mais pessoais que ele escreveu, talvez sejam Filemon e 2 Timóteo. São os livros pessoais. Paulo escreve para uma pessoa de uma forma muito pessoal. Filemon para negociar a questão de Onésimo, a questão daquele irmão que tinha sido salvo. Então ele escreve uma carta muito pessoal. Mas Timóteo tem algumas características dessa carta que as fazem muito especiais. A primeira questão que nós podemos falar é que nós temos o privilégio de entender e ler alguma coisa que está no coração de um santo apóstolo de Deus. Paulo, um dos homens que o Senhor escolheu para ser usado na revelação de Cristo e trazer o Evangelho para os gentios, esse grande homem que o Senhor o capacitou de uma forma impressionante, esse homem agora ele vai falar alguma coisa que se torna muito especial, porque Paulo vai falar tendo perspectiva e sabendo que o seu tempo na terra estava terminando. Isso é muito importante, porque se eu sei que eu estou para morrer, se eu sei que aquilo que eu vou falar com você pode ser a última oportunidade que eu tenho de falar com você, eu não vou jogar palavras ao ar. Eu não vou procurar um irmão aqui no meu leito de morte e perguntar sobre a novela das 8, perguntar se o Bahia escapou do rebaixamento, perguntar sobre a economia. Essas coisas elas vão ficar para trás. Essas coisas elas se tornam irrelevantes para mim. Se eu procuro alguém para falar, sabendo que o meu tempo está acabando, então eu posso abrir meu coração e falar das coisas mais importantes para mim, para essa pessoa. É bonito perceber isso. Se você pega 1 Tessalonicenses, por exemplo, que é a primeira carta aqui datada, cronológica que Paulo escreve, Paulo ali ainda tinha aquela perspectiva e esperança que o Senhor poderia voltar, não é? Então, ele escrevendo para os Tessalonicenses, ele fala: olha, nós os vivos, os que ficarmos até o dia do Senhor, eu estou vivo e pode ser que o Senhor volte. Mas foram passando os anos, e quando Paulo escreve essa carta para o seu filho, na fé, Timóteo, ele já fala: Timóteo, meus dias na terra acabaram, chegou a hora, eu vou ser entregue por libação. Paulo já sabia que o tempo dele havia terminado, o ministério dele havia terminado. Isso faz com que as palavras que ele escolhe e os conselhos que ele dá são muito especiais. Até mesmo porque não só ele sabia que o tempo dele havia terminado na terra, mas também ele está escrevendo para a pessoa que provavelmente ele tinha mais apego emocional e encargo espiritual na terra. Então ele também não está escrevendo para um estranho, ele está escrevendo para como ele fala, meu filho amado na fé. Alguém que ele fala: quando eu lembro de você, Timóteo, então o meu coração ele se regozija. E eu agora tenho ansiedade, estou ansioso por ver-te. Eu espero encontrar-te novamente. Uma pessoa que nós conhecemos a história ali, quando é mencionado por Lucas em Atos 16, quando Paulo começa a sua segunda viagem missionária, e aí ele vai ali para a região de Listra, de Icônio, de Derbe, e ali nessa região ele conhece Timóteo, filho de um pai grego, mas de uma mãe judia. É interessante que Paulo vai mencionar o nome da mãe e da avó de Timóteo na carta, O pai não é mencionado, mas Eunice e Lloyd aparecem ali com Paulo louvando a sua mãe e sua avó por causa da fé que Timóteo tinha.
Paulo também vai nos deixar pela carta, claro, que Timóteo cresceu ouvindo a palavra de Deus. No capítulo 3 ele vai dizer isso, que desde a infância conheces as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação. Timóteo cresceu com uma mãe e uma avó que temiam ao Senhor. Timóteo cresceu temendo ao Senhor. Muito bonito a Bíblia e Lucas dizer que Timóteo tinha bom testemunho, não de uma só cidade, mas de duas. Então, ali em Atos 16 vai dizer que Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Nós não sabemos quais são as impressões que Paulo teve, mas Paulo ficou tão impressionado com a vida de Timóteo, que Timóteo então passou a fazer parte da equipe missionária de Paulo, e Paulo então traz Timóteo para servir ao Senhor junto com ele. Timóteo tinha seus desafios, como todos nós temos nossos limites, nossos desafios de temperamento. Provavelmente Timóteo era uma pessoa, ele era novo, os estudiosos dizem que quando Paulo fala na primeira carta, ninguém despreza a tua mocidade, ele já não é tão novo assim, talvez 20 anos, mas a mocidade ali talvez poderia ser em torno dos 30. Mas o mais importante é que Paulo sabia que Timóteo tinha uma personalidade dócil e ele tendia a recuar nas coisas. Ele não era uma pessoa para enfrentar as coisas de frente, ele não era uma pessoa. E é por isso que Paulo ele vai encorajar Timóteo a reavivar o dom de Deus nele, dizer para Timóteo que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas o Espírito do Senhor em nós é um espírito de poder. O Senhor deseja que a gente sirva a Ele com intrepidez. E ele sabia que Timóteo tinha esses desafios. No começo da primeira carta de Paulo a Timóteo, ele fala que quando ele estava de viagem na Macedônia, eu te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, e eu te roguei e eu insisti que você não fosse comigo, mas que você permanecesse em Éfeso para admoestar a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Talvez Timóteo estava muito confiante desse serviço que ele tinha. A gente vê pelas escrituras e pela história que os efésios criaram algumas confusões ali. Era não só o povo que vivia em Éfeso, mas a igreja dos efésios era uma igreja que teve seus desafios, que lá em Apocalipse 2, nós vamos ver no final do século, que o Senhor Jesus ainda tem que trazer uma palavra muito dura para a igreja em Éfeso, por causa das dificuldades que eles tinham de submissão, de aceitarem a ordem. É por isso que a primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo vai dizer na questão de presbitério, diaconia, de como coletar ofertas, de como abençoar viúvas, de todo um processo de ordem, que talvez entre os irmãos em Éfeso as coisas estariam um pouco desordenadas. Mas irmãos, pensem então, nós estamos falando da última carta escrita pelo apóstolo Paulo, sabendo que é a última carta que ele está escrevendo. Ele sabe que o tempo da sua partida é chegado. E ele está escrevendo essa carta para o seu filho na fé, a pessoa que ele deseja transmitir e passar o encargo para que essa pessoa prossiga no serviço e no ministério do Senhor. Então essa carta, ela tem uma carta muito especial. Ela é um grande privilégio que nós temos de atentarmos para o que Paulo pensava, o que Paulo queria ensinar e falar para Timóteo. Se a gente pudesse aproximar de uma pessoa como o apóstolo Paulo e falar assim, quais são as suas últimas palavras para mim? Nós temos a segunda carta de Paulo a Timóteo. E para começar, irmãos, eu gostaria de ler apenas um texto em Atos, capítulo 26. Atos 26, versículo 15. Paulo
citando para o rei Agripa a experiência dele da revelação do Senhor Jesus quando ele estava a caminho de Damasco. Então aqui vai dizer, versículo 15, Saulo de Tarso então pergunta: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Para quê? Para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam deles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer a Ti pela oportunidade que o Senhor tem nos dado nessa noite de abrirmos a Tua Palavra. Senhor, nós queremos consagrar esse tempo ao Senhor. Queremos clamar a Ti, Senhor, que Tua graça possa estar entre nós. E o Senhor possa nos dar a Tua Palavra nessa noite, falando aos nossos corações. Viemos aqui porque queremos ver ao Senhor Jesus. Queremos ser tocados por Ti. Queremos ser ungidos e guiados pelo Teu Espírito. E esse é o nosso desejo, essa é a nossa expectativa, que esse tempo que temos seja um tempo para a Tua glória, seja um tempo, Senhor, para dentro do Teu propósito, seja um tempo de bênção para todos nós. É o que suplicamos a Ti, Senhor, com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria só de, nessa noite, como um contexto introdutório, e talvez eu não sei como que é a realidade suas, mas na minha realidade pessoal, às vezes eu vejo que isso não é tão fácil. Mas eu, por exemplo, eu cresci no lar evangélico, eu cresci na igreja, e nós vivemos uma época de tantas vozes, de tantas pessoas falando, nós temos acesso a tantas literaturas, nós temos acesso a tantos programas de televisão, e nós temos acesso ao YouTube, nós temos acesso a vídeos. E às vezes não é tão fácil para nós entender a voz do Senhor e como o Senhor quer nos preparar para o tempo que nós estamos vivendo. Como o irmão falou no começo ali, do Crer Também é Pensar, Tozer vai dizer para nós o seguinte, que para nós vivermos e agirmos certo, nós precisamos pensar certo. Nosso perigo é quando nós começamos a construir na nossa mente ideias e pensamentos equivocados com respeito ao que o Senhor tem falado na sua palavra. Então imagine, se a gente começar a construir e pensar uma espiritualidade ou uma forma de nos relacionarmos com Deus de uma forma equivocada, então tudo que nós vamos construir ali vai ter seu preço a ser pago. Nós podemos em algum momento achar que a palavra do Senhor é contraditória, como se fosse possível Deus mentir. Nós podemos às vezes nos decepcionar com Deus, como se Deus pudesse, nós em algum momento da nossa experiência com Ele, nós teríamos o direito de nos decepcionarmos com o Senhor Deus. Mas essas coisas vão acontecendo conosco porque às vezes em algum momento nos é falado, nos é ensinado, ou nós entendemos as Escrituras de uma forma que não se encaixa perfeitamente. E quando eu começo a pensar coisas que a minha fé depois não terá poder para sustentar, porque na prática, no meu cotidiano, essas coisas não acontecem, então nós ficamos bastante perdidos. Mas eu pensava que essa promessa era para mim. Eu pensava que Deus é Deus que faria essas coisas. Por que isso acontece comigo? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Então me parece que entendermos o convite de Deus para nós, entendermos o que as Escrituras têm nos ensinado, é fundamental. É fundamental para estarmos vigilantes, é fundamental para estarmos pensando certo as coisas do Senhor. É fundamental para manejarmos bem a palavra da verdade, como Paulo fala para Timóteo. E nesse contexto, quando eu falei para os irmãos, aí também sugerindo o mesmo título que John Stott sugere, se eu pudesse falar do 2 Timóteo, eu falaria que
é o livro do Tu, porém, onde Paulo vai falar para o seu filho na fé, Timóteo. Tu, porém. E tu, porém, o quê? O que significa isso? Primeiro que é um chamado muito individual, né? Não está falando vocês não, está falando você. Tu. E ele dá um contraponto com alguma coisa que ele está apresentando. Tu, porém. E aí, nesse sentido, que eu queria só fazer esse arcabouço aqui, esse pano de fundo, como tantos irmãos entendem as Escrituras, e que também, se a gente consegue compreender bem, ele é uma proposta um pouco diferente do que muitos têm proposto em termos de triunfalismo cristão, em termos de determinismo cristão, em termos de uma fé cristã, né, que goza das coisas dessa terra, que goza das coisas dessa vida, que consegue ter, que é o melhor dos mundos, né? Eu consigo ter uma herança do céu quando morrer, mas nessa terra agora eu também tenho tudo de bom e as coisas estão tudo bem, e a vida que segue, né? E Deus é um Deus que vai me guardar de doenças, né? Da pobreza. Deus é um Deus que vai me dar, né, prosperidade financeira. Deus não vai me deixar ter problema nenhum. E quando essas coisas, e se essas coisas, né, elas precisam ter pouso pelas Escrituras, né? A primeira coisa tem que ser essa. As Escrituras têm que corroborar isso. Nós precisamos achar essas questões nas Escrituras. Mas o perigo disso é que, se isso entra no nosso coração e se aninha, e se a palavra do Senhor tem falado um caminho diferente para nós, então nós vamos começar a ter uma contradição de fé. A nossa fé cristã não pode ser plena dentro do convite que as Escrituras têm nos falado. Então, por exemplo, se a gente pega o Velho Testamento, e aí os irmãos que estudam aí no seminário devem ter estudado sobre a exegese, né, sobre essas questões de como a gente pode interpretar as Escrituras, né, como que a gente pode trabalhar a hermenêutica cristã, a hermenêutica bíblica. Mas muitos irmãos vão dizer que uma regra básica do princípio de interpretação bíblica é aquela que aparece inclusive em Eclesiastes 1:9. Né? O que foi é o que é, e o que aconteceu, isso se tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol. E quando a gente chega no Novo Testamento, de uma forma muito clara, também o Espírito Santo, por meio dos seus santos, fala isso, né? Romanos 15:4, Paulo fala tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, né? 1 Coríntios 10, ali versículo 11, 12, quando Paulo vai dizer, olha, vocês sabem que toda aquela morte que o povo de Israel sofreu no deserto, aquela idolatria e aquela queda, é advertência para nós hoje na igreja. Isso foi registrado para a nossa advertência. Quando a gente lê Judas, né, Judas vai dizer, olha, irmãos, lembrem-se que tendo Deus tirado o povo do Egito, destruiu depois esse povo porque não creram. Hebreus 4, o escritor de Hebreus não fala isso também? Temamos, porque o que aconteceu com Israel, ele é uma forma do Senhor trazer uma advertência para a igreja. Então, quando nós lemos o Velho Testamento, nós não podemos afastar a experiência que nós precisamos dizer, uma experiência coletiva que foi frustrante. O Senhor não conseguiu conquistar em Israel o testemunho que ele desejava. Israel falhou nas questões do testemunho de Yahvé. Israel não conseguiu ser um povo fiel a Deus, e era um povo de Deus. Nós precisamos fazer essas regras de hermenêutica, ou seja, o que Deus está querendo nos ensinar, nós, povo da nova aliança, o que Deus quer nos ensinar quando Ele nos encoraja a ver a história de Israel. Quando a gente começa ali no início da história de Israel, o Senhor tirando aquele quase 2 milhões de pessoas do Egito, todos nós concordamos com isso. Israel, figura de igreja, né? Cordeiro pascal ali, o sangue do umbral, o sacrifício do nosso Senhor, né? Faraó, a figura de Satanás, o Egito, figura do mundo, né? O Mar Vermelho ali é o Senhor nos libertando, nos transportando para o reino dele, nos tirando das coisas do mundo, nos salvando das coisas do mundo. E agora o Senhor fala assim, mas aqui, eu não salvei vocês nem para ficar no Egito,
impedimento para vocês ficarem num deserto. Eu agora estou chamando vocês para vocês entrarem numa realidade de vida que é uma vida muito mais plena do que um incrédulo qualquer pessoa pode ter nessa terra. Eu levarei vocês para uma terra que eu estou prometendo para vocês, por isso que é terra prometida. Eu estou prometendo para vocês uma vida em abundância. É isso que o Senhor Jesus também diz. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. A minha proposta de gozo e de paz para a humanidade é muito mais plena. E a primeira coisa que você vai ter que experimentar para adentrar nessa realidade é sair do Egito. Mas quando esse povo sai do Egito, e nós conhecemos a história, quando lá em Números 13, ali quando tem eles mandam os 12 espias, né? E quando os espias voltam falando assim, ó, dançando, o que Deus quer de nós é impossível. Era até melhor a gente ter ficado no Egito. Isso aqui não vai ser para a gente. O Senhor traz uma dura sentença, porque só ali Josué e Caleb creram no Senhor, e o Senhor vai falar, olha, todos aqueles que viram os sinais que eu realizei no Egito, eles não entrarão na terra prometida. Então eu vou ter que esperar essa geração morrer para que a segunda geração entre na terra prometida. Irmãos, olha esse exemplo que a Bíblia fala, e o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, isso é uma advertência para você. Essa história foi registrada para que você considere ela, que de milhões de pessoas que foram chamadas, apenas 2 conseguiram adentrar na proposta, no convite que Deus tinha. Deus te salva e me salva com uma proposta de vida. E muitos de nós não conseguimos adentrar na realidade desse convite. Nós acabamos sucumbindo, acabamos ficando para trás, acabamos, como tantos irmãos falam, né? O Senhor nos tira do Egito, mas o Egito não sai do nosso coração. Então a gente continua ainda flertando com as coisas do mundo. E aí, continuando a história de Israel, nós vemos o Senhor falando com eles com tanta diligência, para eles não imitarem as obras dos habitantes de Canaã, para eles não viverem como as pessoas do mundo vivem, e Israel vai, tropeça, cai, a apostasia chega tanto, que lá na frente, Elias orando a Deus, ele fala para Deus, Deus, eu estou sozinho, não tem ninguém em Israel que te serve, é só eu que te sirvo, está todo o povo adorando Baal. Para vocês perceberem como que Israel foi fracassando nesses processos. Quando Israel é dividida ali, por causa do pecado de Roboão, né, e tem as tribos do norte, as tribos do sul, as tribos do norte, eles param de celebrar a Páscoa e nunca mais em Israel se celebra a Páscoa. Nunca mais em Israel se celebra a festa que o Senhor tinha falado. Jamais vocês devem esquecer do que eu fiz por vocês. Em Judá há um reavivamento, né, com Ezequias e Josias, e eles voltam a celebrar a Páscoa. Mas Israel, Jeroboão ali, coloca ídolos e manda os israelitas adorarem ídolos ao invés de descerem para Jerusalém e adorarem o Senhor. E essas coisas elas não foram desfeitas na história de Israel. É por isso que existem algumas expressões assim nas escrituras. Por exemplo, a gente pega o rei Jeú, fala, o rei Jeú serviu ao Senhor, contudo ele não abandonou os altos, contudo o coração dele não foi de todo do Senhor, não é? Por quê? Porque ele chegou com uma experiência já toda maculada. Ao longo do tempo as coisas foram todas deformadas, e as pessoas elas acham que isso é o padrão de Deus, que isso é o normal. Por isso que nós precisamos voltar de uma forma urgente para as Escrituras. É a Bíblia que vai nos dizer como devemos viver. Não é tradição humana, não é opinião de A ou de B, não é o que as pessoas fazem, porque, como alguém já disse, uma coisa é certa mesmo que ninguém faça, e uma coisa é errada mesmo que todos façam. Então a questão nossa não é quantas pessoas fazem, a questão é o que Deus diz a respeito dessas coisas. Porque o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo certo. E o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo o errado.
E Israel foi fracassando nessa realidade de servir ao Senhor. E a Bíblia vai dizer: aprenda com Israel, porque isso é uma advertência agora para a igreja, nós, povo da nova aliança. Agora, como que nós podemos olhar isso à luz do Novo Testamento? Então, só como sugestão, os irmãos consideram, nós podemos olhar de tantas formas. Mas quando Paulo está escrevendo para Timóteo, essa segunda carta, os irmãos não conseguem talvez perceber que algumas coisas destoam da nossa perspectiva de vida vitoriosa em Deus. Porque eu vou falar para os irmãos sinceridade, né? Paulo escrevendo essa carta, para mim, não me parece ser um grande homem de Deus, na perspectiva humana. Porque ele vai dizer: Timóteo, porque olha só, irmãos, que os historiadores dizem o seguinte: provavelmente, né, quase que, principalmente porque os pais da igreja dão esse registro, né, que Pedro e Paulo morreram no martírio de Nero. Então, a gente conhece a história, né? Nero, dentro das suas loucuras, ele tinha queimado uma parte da cidade de Roma. Ele viu que isso não pegou bem com os cidadãos romanos e ele resolve culpar os cristãos desse incêndio. E para dar uma resposta para os cidadãos romanos, ele inicia uma dura perseguição aos cristãos. Pedro e Paulo foram presos nessa perseguição, e Pedro e Paulo morrem pela condenação de Nero. A diferença de Pedro e Paulo ali, porque nós conhecemos essa história tão linda, né? Pedro e Paulo foram condenados à morte. Só que Pedro não era cidadão romano, Paulo era. E pela lei romana, o cidadão romano não poderia ser crucificado. Por isso que Paulo é decapitado. Pedro, não sendo cidadão romano, ele é crucificado. Com a exceção que Pedro fala assim: por favor, não me crucifiquem como o Senhor. Me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor Jesus. Paulo, ele é lançado na prisão para ser julgado. Porque na legislação romana, uma pessoa ou ela era sentenciada à morte ou era liberada. Não existia, igual no Brasil, por exemplo, a punição por meio da prisão. A prisão ali em Roma era para aguardar uma sentença. Então, naquela época, a pessoa não era assim: você está condenado a ficar 20 anos de cadeia, 10 anos de cadeia. A prisão ali era só para aguardar uma sentença que seria feita. E nós conhecemos pela história, até conhecido como cárcere mamertino, né, que a prisão que Paulo ficou, e Pedro também ficou, os historiadores dizem isso, ficava no subsolo do fórum romano. Ou seja, as pessoas eram levadas para serem julgadas e, enquanto aguardavam o julgamento, eram lançados naquela prisão. Essa prisão, ela era uma antiga cisterna que passava uma aqueduto ali de baixo e fora. Então ela era quase um fosso, aonde muitos daqueles ali eram colocados reis, governadores que seriam mortos na frente, né, do povo, como uma vitória do César. Essas pessoas às vezes eram descidas num buraco e colocadas debaixo ali do fórum, num lugar frio, num lugar úmido, num lugar escuro. E eu não sei como que toca o seu coração isso. Quando Paulo, terminando essa carta para Timóteo, fala assim: Timóteo, apressa-te e venha antes do inverno. Traz a capa. Paulo não estava numa situação de luxo, irmãos. Paulo foi lançado ali, e como Paulo escreve para Timóteo, ele fala: Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém me defendeu. Quando eu fui julgado, eu fiquei sozinho. Todos me abandonaram. E a gente, às vezes, a gente não tem essa visão, né? A gente pensa que se a gente for um grande servo de Deus, se a gente se consagrar muito ao Senhor, nada de mal vai acontecer com a gente. A gente fica pensando que se um dia eu for um grande servo de Deus, eu não vou ter problemas financeiros, eu não vou ter problemas de relacionamento, eu não vou ter problemas de saúde, as pessoas vão me amar, eu vou ser uma pessoa querida. Mas atenta para o final da vida do apóstolo Paulo. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, na minha defesa, todos me abandonaram.
E talvez seja uma das coisas até que Paulo estava pensando: ó, chegou a minha hora. Alexandre, que na primeira carta Paulo estava falando para Timóteo que foi entregue a Satanás, está nessa segunda carta lá ainda, atazanando Paulo. A gente às vezes fica querendo que os senhor tire os inimigos à nossa frente, os opositores, que as coisas. Alexandre Latueiro me causou muitos males. Existem pessoas, existem espíritos que se levantam contra a obra de Cristo em nossas vidas. Existe uma opressão, existe um trabalho. E o Senhor não nos garante libertação desses problemas. O Senhor nos garante graça para suportar esses problemas. Então, é uma das lições que a gente vê em Efésios 6. Porque ali, quando a gente fala da armadura de Deus, Paulo fala: revestidos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que vocês não tenham problemas? Não. Para que quando vier o dia mau, possais permanecer inabaláveis. Para que vocês possam ficar firmes. Porque a obra do Senhor na nossa vida é: haverá dias maus, mas eu tenho a capacidade de proteger nesses dias maus. O Senhor não está falando para você: você nunca vai passar por dias maus. A sua vida não terá problemas. Você não passará por adversidades na sua vida. Não, o Senhor está falando: fique, permaneça em mim, porque quando os dias maus vierem, você experimentará do meu poder. É por isso que no final da carta de Paulo a Timóteo, quando ele vai falar: todos me abandonaram, ele fala assim: mas o Senhor é fiel, e Ele vai me guardar, e vai me levar para o eterno lar. Porque a perspectiva de Paulo não era terrena. Paulo não estava olhando as coisas no nível humano, ele estava olhando as coisas no nível espiritual. Ele sabe das promessas de Deus, e ele sabe das lutas que passamos hoje. E a nossa mente às vezes não se prepara para essas batalhas. Às vezes nós não estamos preparados, o nosso coração não está preparado para ser um bom soldado de Cristo Jesus, como Paulo falou a Timóteo. Ele fala: Timóteo, deixa eu te falar uma coisa: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Se você começar a se comprometer com as coisas do mundo, você não pode ser um bom soldado de Cristo. Irmãos, a Bíblia é absolutamente radical. E esse é o nosso problema, porque o custo do discipulado a Cristo é absoluto. O Senhor Jesus não floreou as coisas. Ele fala para mim e para você: se você ama seu pai mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Se você ama sua esposa, se você ama seu filho, se você ama qualquer pessoa mais do que a mim, você não é meu discípulo. E é isso que nós vamos ver, se o Senhor permitir, no porém, que Paulo vai dizer para Timóteo. Mas quando Paulo escreve isso para Timóteo, nós estamos vendo um homem que ficou sozinho, está dentro de uma prisão, foi deixado. Alguém escreve para o seu filho na fé, não dizendo para ele: ó, é fria, não sirva a Cristo, cometi uma loucura, ó, o nosso destino como é que é? Pelo contrário, alguém que ganhou seu coração, porque no reino de Deus, se alguém quer perder, ele ganha, e se alguém quer ganhar, ele perde. Porque no reino de Deus, os ricos são os pobres. Porque no reino de Deus, aquele que dá é o que é enriquecido, aquele que acumula é empobrecido. Porque no reino de Deus, o maior é o menor. Porque no reino de Deus, quem tem autoridade no serviço é o que lava os pés. Porque no reino da terra, a glória se dá pelo poder que a pessoa tem. O nosso Senhor Jesus, lá em João 13, nos mostra que o cetro do nosso reino foi uma toalha, e a coroa dele foi de espinhos. E ele vai falar para mim e para você que estilo de vida, o que você está esperando dessa terra, o que você está esperando dessa vida, o que você espera do tempo presente. Prepare-se, tenha um coração preparado, saiba que ainda não chegou o nosso tempo de alívio, ainda não é o tempo de gozarmos das promessas perfeitas de Deus. Mas quando essas coisas não estão muito claras para nós começamos a fazer igual o povo de Israel fez. Nós começamos a imitar os povos do mundo, e nós queremos ser parecidos com eles.
E os nossos valores se misturam com os valores dessa terra. Nossas ambições são muito parecidas com as ambições do incrédulo. Nossa agenda começa a ficar confusa. E aí o que o Senhor está falando é: lembre-se do que aconteceu com Israel. Eles não entraram no meu convite de vida, porque eles não creram que o que eu tenho para eles era o melhor. Eles olham para os habitantes da terra e falam: não, Deus, o Senhor não está entendendo. O melhor para mim são essas coisas aqui. Mas fiquem tranquilos, domingo eu vou na igreja, eu vou no culto, eu dou dízimo, eu participo do coro, eu faço isso. O Senhor fala: não, você que não está entendendo, porque não é esse o meu convite para você. Eu não estou te convidando para entrar numa experiência de religião. Eu estou te convidando para você entrar numa experiência de transformação absoluta, completa, de realidade de vida. Por isso o texto que nós lemos aqui de Atos 26, o Senhor Jesus fala para Paulo assim: Paulo, eu te chamei para pregar o Evangelho para os gentios e para libertá-los da potestade de Satanás, tirá-los do domínio do mal e levá-los agora para o reino do Filho do meu amor. Fomos transferidos, pertencemos a um outro reino, apesar de estarmos vivendo nessa terra. Nossa agenda, nossos interesses deveriam ser completamente diferentes dos incrédulos, porque o Senhor abriu os nossos olhos, porque agora somos povo de Deus, porque agora o Senhor nos convida para as guerras dele, para as lutas dele, para consagrarmos todos os nossos dias, o nosso suor, o nosso dinheiro, o nosso tempo, tudo pertence àquele que nos comprou, àquele que nos resgatou, àquele que nos redimiu. Somos dele eternamente. Mas quando essas coisas não são claras para nós, então as coisas ficam muito confusas. E o Senhor parece que ele já nos advertiu com as 7 parábolas do reino ali de Mateus 13. Os irmãos lembram? Então, os mistérios do reino dos céus, ali aquelas 7 parábolas que o Senhor Jesus conta, porque o reino dos céus é semelhante. E aí, irmãos, depois dê uma meditada, porque o Senhor vai dizer na primeira parábola do reino dos céus ali, a história e a experiência de 4 tipos de semente. É muito interessante os irmãos perceberem que em Lucas o Espírito Santo vai dizer que a semente é a palavra de Deus, mas em Mateus as sementes são os filhos do reino. Então as duas não são a mesma coisa, apesar que se a palavra frutifica, eu produzo frutos também. Mas em Mateus a perspectiva, e nós não vamos ter tempo para entrar nisso, alguns irmãos, principalmente os irmãos dispensacionalistas, vão fazer essa separação, que o reino dos céus é o tempo que nós estamos vivendo agora, é esse período do reino eterno de Deus, em que, a partir do momento que o Senhor Jesus venceu todas as coisas e já está sentado à destra do Pai, fala em Efésios 1:20, Deus Pai ressuscitou a Cristo Jesus, e o fez assentar à sua direita, e deu um nome acima de toda potestade, todo poder, todo domínio. Nessa era e na era vindoura não há nome maior que o nome de Jesus Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Olha só o que a Bíblia está dizendo: o nosso Senhor Jesus venceu todas as coisas, foi elevado aos céus, assentou-se à destra do Pai, enviou o Espírito Santo. E como que o Senhor Jesus agora se manifesta nessa terra? Por meio de nós, irmãos. Filipenses, ele diz isso no livro dele. Ele comenta de um autor, ele fala assim, o irmão fala assim: eu não sei qual que é a maior vergonha do Senhor. Eu estou na dúvida aqui. O Senhor Deus Filho, o Eterno, abandonar sua glória, vir nessa terra e morrer numa cruz, ou nesse tempo que se chama hoje, o Todo-Poderoso, escolher eu e você para representá-lo nessa terra. Isso pode ser uma grande humilhação para o nome dele, porque o Senhor se manifesta nessa terra hoje por meio da igreja, é por meio do corpo dele. Ele fala: eu já venci todas as coisas e agora os membros do meu corpo
os meus servos testemunham de mim. Por isso que Paulo fala em Coríntios, 2 Coríntios 5, né, que nós somos embaixadores. Somos embaixadores de um reino. Aonde nós vamos, nós poderíamos ter essa ousadia ou essa visão. Deixa eu me apresentar, eu sou embaixador de um outro reino, não pertenço a esse mundo, pertenço ao reino de Cristo, e eu vim aqui falar do Evangelho dele, proclamar a vitória dele, proclamar que ele é um Deus de pensamentos de vida, de paz, de salvação, de santidade. Eu venho em nome do meu rei declarar saúde, declarar vida, trazer prosperidade em todos os aspectos. Sou embaixador de um outro reino. Eu proclamo um outro reino, eu vivo um outro reino. Eu não estou na minha terra ainda, estou peregrino nessa terra. Mas o Senhor Jesus, então, ele envia todos nós. Fala, seja meu embaixador. Reino dos céus. Os céus governam, os céus reinam, e por meio dos céus a terra é santificada e abençoada. É tão bonito, e talvez a gente possa se surpreender na eternidade, porque pode acontecer conosco. Os irmãos lembram, por exemplo, quando o Senhor alimenta as multidões, a Escritura vai dizer assim: o Senhor Jesus, vendo as multidões e vendo que tinha passado o tempo e elas estavam sem comer, ele teve compaixão delas. E aí o que ele faz? Ele chama os seus apóstolos e fala para eles: dai de comer a eles. Irmãos, é porque pode acontecer no futuro nosso, um dia o Senhor fala para você e para mim, fala assim: sabe aquela ligação, aquele dia que a pessoa te ligou? Fui eu, o Senhor Jesus, eu que te liguei por meio daquela pessoa. Sabe aquela oferta, aquele dinheiro que para pagar o aluguel que estava, fui eu que dei. Sabe aquela repreensão? Sabe aquela vez que a pessoa fala assim: não viva assim, não viva dessa forma? Sabe aquele puxão de orelha? Fui eu. E se isso é verdadeiro para nós, e parece ser, porque o Senhor Jesus usa a igreja, usa o seu corpo para se manifestar, também é verdadeiro, pode ser verdadeiro. Chegar um dia diante do Senhor e o Senhor falar para mim e para você: eu queria te usar tanto, eu queria tanto que você se consagrasse a mim, que eu queria te usar tanto, mas você ficou tão preocupado com as coisas dessa vida, você ficou tão preocupado em ganhar dinheiro, você ficou tão preocupado com o seu hobby, com o seu entretenimento, que eu não pude te usar. E quando a gente vê as parábolas do reino dos céus, a primeira parábola do reino dos céus: o reino dos céus é semelhante a alguém que semeou, e das 4 sementes que foram semeadas, apenas uma produziu fruto para ele, apenas uma devolveu para o semeador vida. As outras 3 tinham seus motivos: dinheiro, preocupação com a vida, coração endurecido, escândalos, não perdoo, não quero conversar com você, opressão espiritual, os espíritos malignos tendo poder sobre a nossa mente. Da primeira parábola ali, 4, uma semente dá fruto. Chegamos à segunda parábola, a parábola ali do trigo e do joio. O Senhor já vai dizer: o reino dos céus é semelhante a um inimigo que no meio da noite ele mistura todas as coisas. De tal maneira, as coisas estão tão misturadas que ninguém é capaz agora de arrancar o joio, porque vai acabar arrancando o joio achando que é trigo, vai acabar arrancando o trigo achando que é joio. Isso acontecerá apenas na consumação dos céus. Terceira parábola é a parábola do grão de mostarda, que me parece que muitos irmãos, por isso que eu falei que às vezes tem caminhos diferentes de interpretação, muitos irmãos vão e leem essa parábola como alguma coisa positiva. Mas não sei se vocês já fizeram esse exercício de olhar. Hoje que já existe Google, fica fácil para a gente, né? Se você já viu um campo de mostarda, se vocês já viram como que é a mostarda, ela é uma hortaliça, ela é um arbusto pequeno.
E, claro, para os judeus que estão ouvindo a parábola do Senhor, eles estão entendendo melhor do que nós, porque nós não temos o hábito, nós não sabemos, são coisas que é uma vegetação que nós nem temos aqui. Mas o que o Senhor falou para eles é o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que mesmo sendo a menor das sementes, quando ela é colocada ali, ao invés de virar uma pequena hortaliça, se transforma numa grande árvore. Ela se transformou numa coisa anômala. Ela se transformou numa coisa muito maior do que deveria ser, muito desproporcional ao que Deus idealizou. E é interessante, porque se o Senhor Jesus, duas parábolas antes, ele explica que as aves do céu são os demônios, nessa parábola ele fala: e essa árvore se torna ninho de aves. É como se, de repente, a gente olhasse um pouco para a nossa experiência cristã e olhasse e pensasse: será que isso tudo Deus idealizou? Será que era para a nossa experiência de igreja fosse desse jeito? Será que as coisas teriam que ser assim? E aí chegamos na quarta parábola, a mulher que esconde ali o fermento e levanta a massa. Também alguns irmãos vão defender a linha de que isso é bênção, não cresceu, né? Mas nas escrituras fermento nunca é sinal de alguma coisa positiva. Fermento na escritura sempre é a mistura doutrinária, sempre é alguma coisa que misturou com a pureza. E aí a gente chega na quinta parábola, do homem que encontra um tesouro no campo, e ao invés de ficar com o tesouro, compra o campo inteiro. Chegamos na sexta parábola, e aí parece ser a parábola mais positiva de todas: um homem que está negociando pérolas até encontrar uma pérola de grande valor, e ele vende tudo que tinha para ter aquela pérola. O reino dos céus também é semelhante a isso, irmãos. Há pessoas que encontraram Jesus Cristo e abriram mão de todas as coisas por ele. A sétima parábola também é aquelas pessoas no mar lançando suas redes, e quando puxam suas redes, tem peixes maus, peixes bons. O Senhor Jesus já estava nos dizendo: o reino dos céus será um tempo de batalha, é um tempo de guerra, é um tempo de confusão, é um tempo de mistura doutrinária. Paulo vai dizer isso em Timóteo, 2 Timóteo 4, não é? Timóteo, os homens recusarão a dar ouvidos à sã doutrina, cercar-se-ão de falsos mestres, como que tendo coceira nos ouvidos. Irmãos, é profético, é palavra de Deus, é Deus falando. Qual que é a sã doutrina? Cuidado, os homens não terão interesse na sã doutrina de Deus. As pessoas farão alianças parciais de obediência. As pessoas, alguns textos nós obedecemos, outros não. Algumas coisas nos interessam, outras não. Então o Senhor, ele tem advertido e falado por meio da sua palavra. Olha, o reino dos céus será um tempo difícil. E muitos irmãos sugerem, e é interessante, porque tem uma expressão que aparece na palavra do semeador, que é: quem tem ouvidos, ouça. E essa expressão nos remete ao quê? Apocalipse 2 e 3, as 7 igrejas do Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor vai falar de 7 igrejas ali em Apocalipse. Das 7 igrejas, 5 o Senhor fala claramente: arrepende-te, não tem prazer no que você está fazendo, muda de direção. E aí, como sugestão, os irmãos depois tentem fazer esse exercício, alguns irmãos já fizeram. É possível você fazer um paralelo das 7 igrejas com as 7 parábolas ali do reino de Mateus 13. Depois, os irmãos, façam esse exercício ali. Então você vai pegar a terceira igreja, por exemplo, né, que é a igreja de Pérgamo, que também na terceira parábola é o grão de mostarda, doutrina de Balaão, né, que o Senhor critica lá. Vocês estão tolerando a doutrina de Balaão? O que é a doutrina de Balaão? Não é mistura? Ó, não tenta lutar contra o povo de Deus. Você não peça para eu profetizar contra o povo de Deus, não. Mas tem uma coisa que eu posso fazer e vai destruir tudo do mesmo jeito.
Mistura. Casa aí as mulheres do povo com os judios, com os israelitas. Doutrina de Balaão é misturar as coisas. O inimigo vai sempre fazer isso conosco. Sempre. O inimigo ele não vai aparecer para a gente de forma feia. 2 Coríntios 10. Porque até mesmo ele se transforma em anjo de luz. E ele tem total interesse de nos confundir. Você pega a quarta igreja, né, que é Tiatira, você também tem lá Jezabel, uma mulher que também tem ensinado e prostituído a igreja. A quarta parábola é a mulher que leveda a massa. Você tem ali a sexta parábola, por exemplo, que é o homem que troca tudo pela pérola. Aí você tem a sexta igreja, que é Filadélfia, que é a igreja que o Senhor louva. Então dá para os irmãos depois fazerem esse exercício. Nessa pós-modernidade que nós vivemos na Terra hoje, né, inclusive até a filosofia moderna, os sociólogos, eles já têm até cunhado essa expressão, né, que nós vivemos um mundo líquido. Né, é uma expressão que até o meio comenta. A pós-modernidade trouxe isso para a nossa geração. Né? A sua verdade é sua, eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Né? Cada um fica na sua verdade. Nós vivemos num mundo líquido. Nós não temos mais referências exatas. Nós não temos mais isso aqui é verdade. Quem faz isso virou radical, né? Virou Bolsonaro da vida, né? A gente, não, eu sou contra o homossexualismo, tá vendo? Você é inflexível, e a gente quase fica com vergonha, né, de ter posicionamentos firmes, né? Mas essa questão de não termos terra firme é a sétima parábola do reino. O reino dos céus é semelhante a pessoas que estão no ar. Não tem firmeza. Mas, irmãos, é impressionante, porque nas 7 igrejas ali, o Senhor ele é muito duro consigo. Muito duro. E as duas que ele não tem expressão arrepende e não tem nada contra, é muito bonito. Né? Porque a primeira é Esmirna, né? A primeira igreja que ele não tem nada contra, a segunda igreja listada. O Senhor fala assim: tu és pobre, mas tu és rico. E é interessante porque é a perspectiva de Esmirna. Esmirna olha para si e fala assim: eu só é pobre. E o Senhor Jesus fala assim: você está enganado, você não é pobre, você é rica. Aí você tem Laodiceia, que é a última igreja das 7. Eu sou rica. Aí o Senhor fala: tu és pobre. Então é a perspectiva completamente distorcida, uma incapacidade de fazer uma autoanálise sincera. E o Senhor precisa nos livrar disso, irmãos. Porque muitas vezes nós estamos fazendo. Os irmãos acham que a Laodiceia está fazendo isso intencionalmente? Você acha que os irmãos lá em Laodiceia estavam falando isso, tentando mentir? Eles chegaram numa situação de loucura, de espiritualidade, que eles olhavam para si e falavam assim: nós estamos muito bem, nós somos ricos, nós somos abastados, nós não temos falta de nada. Então o Senhor fala assim: não, vocês são pobres, cegos e nus. Vocês são miseráveis. E outra coisa, vocês me colocaram lá de fora. Porque, irmãos, aqui, né, nós precisamos fazer essa observação. As igrejas do Apocalipse não é o que nós entendemos aqui hoje, por exemplo, como igreja hall de membros. Porque realmente uma igreja de hall de membros pode ter gente incrédula. Né? A pessoa transferiu de igreja, veio no hall de membros nosso, batizou, não é cristã. Então pode até acontecer, numa experiência de igreja eclesiástica moderna, ter um hall de membros de pessoas que não são convertidas. Mas não é isso que está acontecendo aqui, não. Nessa época não existia hall de membros, não. Quando o Senhor Jesus manda a carta à igreja de Laodiceia, ele está escrevendo aos salvos de Laodiceia. Ele está escrevendo à igreja dele de Laodiceia, aqueles que foram comprados por ele. E ele fala para eles: o que vocês estão fazendo? Vocês estão deixando lá de fora. Estou batendo na porta. É vocês que decidem, é vocês que fazem as coisas. Eclesia, né? Eu chamei vocês para a minha experiência e vocês me expulsam dela. E é tão lindo, né? Nosso Senhor é tão cheio de graça. Porque ele fala: estou batendo na porta. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu cearei contigo. É um Deus cheio de graça. É um Senhor que deseja se relacionar. Mas, irmãos, pensem bem, pensem nesse cenário.
Pense no que a Bíblia vai nos dizer. O Senhor Jesus em Mateus 24 vai dizer: olha, no final dos tempos o amor se esfriará de quase todos e a iniquidade se multiplicará. Irmãos, não é tempo de estarmos distraídos, não é tempo de andarmos nessa terra de qualquer jeito. Para pensar um pouquinho depois na sua vida com o Senhor. Será que o tempo que eu tenho investido de relacionamento com Ele tem justificado esse alerta, esse senso de perceber que eu posso estar caindo no deserto, correndo para trás, não permitindo que o Senhor me use para entrar na terra prometida, de eu ter uma vida como Ele idealizou, de eu ser um ser humano pleno como Ele quer que eu seja? E aí, irmãos, eu estou trazendo esse contexto todo, porque o Espírito Santo me parece que Ele fala para mim e para você: está vendo que está uma bagunça? Está vendo que as coisas estão confusas? Você está vendo que existe guerra, batalha, promiscuidade, profanação? Mas o Espírito Santo fala para mim e para você: porém, fica firme. Então a questão nossa não é olhar para os outros, é olhar para Cristo. E a questão nossa não é caminhar se o mundo caminha, a questão é: eu fui chamado. Se meu marido não quer, se a minha esposa não quer, se os irmãos, porém. E é isso que o Espírito Santo parece que Paulo está falando para Timóteo. As coisas vão ficar dificílimas. Né? 2 Timóteo 3:1. Timóteo, sabe porém isso: os últimos dias serão tempos difíceis. Tu, porém, permanece firme. E me parece que esse é um contexto do livro. Né? O Senhor, o Espírito Santo, quer nos preparar pela batalha do nosso coração, pela luta para saber quem se senta no trono da nossa vida. Nós olhamos às vezes para o redor, nós ficamos sem referências, nós olhamos a opressão da sociedade, as coisas que já estão sendo todas preparadas para vir no anticristo. A igreja espera quem? O que nós estamos esperando? O que nós estamos desejando? Quais são os nossos anelos? Então me parece que o Espírito Santo faz assim: tu, porém, não olha para os outros, não fica preocupado com os outros, olha para mim. Paulo fala: Timóteo, fica firme, as coisas não vão ficar fáceis. Olha a minha situação, fui abandonado, você morto, decapitado. Fica firme, não olha para o tempo presente, não olha para as situações, não olha para as circunstâncias, olha para Cristo, olha para o Senhor. E esse parece ser um apelo do Espírito Santo nesses dias do fim, porque o Senhor não vai nos aliviar de todos os desafios que nós temos para sermos cristãos fiéis ao Senhor nesses dias. Nós passaremos por lutas, passaremos por muitas provações, mas Ele fala: tu, porém. O Espírito Santo quer falar para o seu coração ou para o meu: você, se escutar a minha voz, a sua história, a sua vida pode ser completamente diferente do que está acontecendo ao redor. É o tu, porém, que Josué ouviu, é o tu, porém, que Caleb ouviu, é o tu, porém, que Davi ouviu, é o tu, porém, que Elias ouviu, é o tu, porém, que Zorobabel ouviu, é tu, porém, que Neemias ouviu. Mas, irmãos, pense, nós podemos ter um privilégio também, no dia de hoje, sermos um desses que ouviu a voz do Senhor, né? E entender que os dias são maus, os dias são muito difíceis, e o Senhor tem profetizado isso. O Senhor não tem falado para a gente que as coisas vão ser fáceis, o Senhor não tem falado que a igreja ia estar, não, ao contrário. Sua experiência de igreja será desafiadora, as coisas estão muito confusas, a sã doutrina precisa ser buscada com diligência, ela não está fácil de ser encontrada, mas tu, porém, permaneça firme. Eu termino também só usando para os irmãos considerarem essa figura, porque Paulo ele vai trazer muito essa expressão para Timóteo relacionada à vida. Por que nós estamos falando aqui, irmãos? Nós estamos aqui tendo nessa noite, quinta-feira à noite, olha só, os irmãos saíram de casa, estão aqui me ouvindo falar. Que coisa impressionante, nós não estamos falando aqui de planos de macroeconomia, como investir na bolsa, como educar filhos, como ter um casamento, todas essas coisas têm seu lugar, mas não estamos falando disso. Nós estamos falando de coisas muito mais profundas, nós estamos falando de vida ou morte.
Nós estamos falando de escolher o caminho da vida ou escolher o caminho da morte. E Paulo, quando escreve para Timóteo, lembra lá 1 Timóteo, ele vai falar assim: Timóteo, fala para os ricos que existe uma vida, uma verdadeira vida que eles podem tomar posse, que eles sejam generosos no dar, que eles não apeguem seu coração às riquezas dessa terra, mas que eles tomem posse da verdadeira vida. É o que Paulo fala também, falando até das viúvas, mas eu acho que serve para todos nós. Quando ele fala assim: Timóteo, algumas dessas viúvas começaram a buscar os prazeres da terra, e mesmo agora elas estão vivas, elas estão mortas. E ele vai falar da piedade: exercita-te na piedade, porque na piedade há a promessa de vida. E assim começa 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que há em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, há promessa de vida para nós. Amém. Promessa de vida. Mas não é a vida que Mamon oferece. Não é a vida que o sexo oferece, Afrodite oferece, o mundo oferece. É promessa de vida do autor da vida, do Criador do universo, daquele que falou: eu criei você, e você só se conecta plenamente, e a sua vida só tem propósito e sentido se você se ligar em mim. Eu sou a videira verdadeira. Amém. Vocês são os ramos, se vocês estiverem em mim, vocês darão muito fruto. A promessa de vida para nós, irmãos. Que o Senhor nos livre de estarmos andando mortos nessa terra, distraídos com o nosso relacionamento com o Senhor apagado, acostumados com a religião, acostumados com a aparência, e não percebemos que o Senhor fala assim: não, tu porém, experimenta a minha vida, viva e goza do que eu tenho para ti. O irmão mencionou, né, que lá em casa agora nós estamos com um menininho que tem 3 meses que nasceu, nosso segundo filho. E há 2 anos atrás, né, aconteceu conosco uma experiência. E em 2016, né, minha esposa estava grávida e nós perdemos a neném, a menininha. E ela tinha quase 6 meses de gestação. Já tinha tido um filho mais velho. E agora ela perdeu o neném. Para nós foi uma surpresa. Ela foi fazer um ultrassom, né, normal, foi fazer um ultrassom e não tinha mais batimento cardíaco, e o neném estava morto. Aí o médico falou: olha, vamos esperar um tempo para ver se o neném sai sozinho, né, porque já que ele morreu, é natural que o corpo, né, expila, né, tira o neném, porque agora o neném virou um objeto estranho dentro do corpo, né, e o neném não saía. Então até a gente voltou no médico, o médico falou que esse tipo de coisa, quando acontece, é chamado de aborto esquecido. Né? Então assim, é quando o neném morre e o corpo da mulher não espera o neném não sai. Então imagina, a mulher já estava mais barbuda, já estava com o nenenzinho ali, e aí o médico falou: não tem jeito, né? Nós vamos ter que agendar para tirar o neném. E essa experiência para mim foi marcante, porque como a gente já tinha tido um outro filho antes, né? Então assim, a experiência ela foi externamente, ela foi igualzinha. Então eu agendei o hospital, fiz nossa malinha, preparamos nossa roupa, a gente ia ter que dormir no hospital na noite. Então nós fomos para o hospital, levamos nossa mala, entramos no hospital. Eu procurei lá a tesouraria, tive que ver o convênio, tive que dar minha carteirinha. Entramos no quarto, demos remédios para ela poder, né, expelir o neném. Mas nós ficamos lá no quarto esperando. Chegou a hora, tivemos que descer para o bloco, trocamos de roupa. Eu botei aquela mesma roupa que a gente põe, né? Bota a touca, bota a roupa, descemos para o bloco. Fiquei de mão dada com ela. A diferença qual foi? E a diferença que faz toda a diferença é que dessa vez o que se produziu era a morte, não tinha vida.
Por fora era tudo igual. Por dentro a diferença era gritante. O resultado era completamente diferente. Um dia depois nós saímos do hospital, não tinha ninguém com a gente. O nenenzinho estava morto. E eu acho que uma das coisas que o Senhor falou muito no meu coração, e parece ser uma oração importante que eu tenho que fazer, não sei você, mas é que no final da minha vida, irmãos, se eu chegar diante do Senhor e descobrir que eu só estou entregando obras mortas, por que eu vivi? O que terá valido a pena? Se eu externamente pareço com os outros, e por fora eu estou igual a todo mundo, mas o Senhor fala, mas por dentro não há vida, por dentro não há realidade. Você está preocupado só com a externalidade de uma piedade, mas você não está conseguindo produzir vida. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo não tem sido a minha vida. Ele não é meu centro, Ele não é meu tudo, Ele não é meu Senhor. E se Ele não é meu Senhor, outra coisa ou outra pessoa não é. E se o Senhor não é o meu Deus, então eu sou idólatra, que é a grande sentença do povo de Israel no Velho Testamento. Testemunho de idólatras. Porque é assim, se o Senhor Deus sentar no trono do meu coração, então eu sou o adorador. Porque o único que pode reinar sobre mim é Deus. O único Deus é o Senhor Deus. Então quando Ele é o meu Senhor, eu sou o adorador. Qualquer outra situação ou coisa que sendo no trono do meu coração, pelo fato de Ele não ser Deus, Ele é um ídolo. Ou seja, Ele finge ser um Deus para mim. E Ele o é de direito. Porque Ele começa a definir meu estilo de vida, Ele começa a definir os meus sentimentos, Ele começa a definir as minhas emoções, Ele começa a definir as minhas energias, o que é importante para mim, o que eu devo fazer, e Ele é um ídolo. E quando isso acontece, a vida abundante de Cristo em mim, ela é interrompida. E Paulo está dizendo para Timóteo, a vida em Jesus Cristo. E eu desejo que você experimente essa realidade e que você fique firme em Jesus Cristo. Porque, irmãos, chegou o final da vida de Timóteo, nós conhecemos a história. Timóteo, que era covarde, Timóteo, que Paulo está lá falando, Timóteo, seja corajoso, prossiga. Ele morre apedrejado em Éfeso. No livro dos Mártires conta a história. Timóteo, alguns anos depois, é martirizado por causa de Cristo. O próprio Senhor, o próprio Paulo, como ele está dizendo ali. Mas isso não é lindo, irmãos? Isso não é uma coisa que todos nós deveríamos desejar? Quais são as últimas palavras que nós poderíamos dizer nessa terra? Se você e eu tivéssemos mais 1 minuto de vida, um anjo do céu descesse agora e falasse, você tem mais 30 segundos de vida. Ou a gente estiver no leito do hospital, vamos chegar na sala. Será que nós não poderíamos falar, Senhor, pela tua graça, combati o bom combate, guardei a fé, completei minha carreira, a coroa está reservada para mim. O que mais importante nós podemos fazer no nosso último minuto de vida? E é isso que talvez tenha impressionado muito Timóteo, porque o pai dele na fé, Paulo, quando escreve essa carta, você não percebe um dedo de rancor, um dedo de amargura, um dedo de mágoa, magoado com Deus, rancoroso, Deus não merecia isso, eu fiz tantas coisas. Não, o que ele faz é exatamente o contrário. Timóteo, faça como eu. Complete a sua carreira, viva para o Senhor. Há um combate para você, combata o bom combate. Há uma corrida para você, corra ela até o fim. Há uma fé que você precisa preservar no seu coração, guarde-a, que ninguém a tome, para que quando o Senhor se manifestar, essa vida eterna ela possa
transformar completamente o nosso futuro. Porque 1 João 3,1 diz isso. Porque ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas quando Cristo se manifestar, seremos como Ele. Então, assim, as promessas do Senhor para nós, elas são absolutamente incomparáveis. O que é uma prisão em Roma comparado com a percepção e a revelação que Paulo teve na eternidade? É por isso que Paulo fala, e olha que Paulo teve histórico para falar isso. Eu estou certo que o que nós passamos na terra hoje é uma leve e momentânea tribulação. Não se compara com o eterno peso de glória. Que nós não venhamos trocar a bênção do Senhor por um prato de lentilha. Que nós não venhamos trocar esse eterno peso de glória que o Senhor quer nos dar por questões dessa terra. Apesar de tudo ao nosso redor, o Espírito Santo fala para mim e para você: tu, porém, permaneça firme. Há promessas para você e para mim. Primeiro, Apocalipse 14:13. Bem-aventurados aqueles que agora morrem no Senhor, porque agora eles descansam das suas fadigas e as suas obras os acompanham. O Senhor fala por meio de Jeremias, no começo de Jeremias 2. Ele fala assim: fala para o meu povo para olhar para trás e olhar o rastro que eles têm deixado no deserto. Como tem sido o meu caminho, como tem sido o seu caminho, como tem sido a minha história, como tem sido a sua história. Olha para trás, olha as decisões que você tem tomado, olha o estilo de vida, olha como seu coração, o que seu coração tem buscado. O que o Senhor está falando para mim e para você é: ser fiel, porque bem-aventurado aqueles que morrem. Essa é a perspectiva do Senhor. Sabe por quê? Porque agora eles descansam, e quando tiver a ressurreição dos mortos, eles receberão o galardão. Isso para nós é difícil, porque nós somos muito carnais, muito presos às coisas que nós sentimos, vemos, tocamos. Mas o Senhor deseja nos elevar, alargar nossa visão, nos dar entendimento espiritual, para nós não andarmos nessa terra como aqueles que ficam desferindo golpes no ar. Nós podemos ter esse privilégio de enxergar as coisas invisíveis, perceber as coisas espirituais e andar nessa terra em triunfo. Jesus Cristo é capaz de nos fazer triunfar. E é uma das coisas que é impressionante, né? A questão do Senhor conversando com Pilatos. Porque Pilatos ali, até na tentativa de não fazer o Senhor morrer na cruz, ele vê que o Senhor Jesus não está tentando, né, se auto-justificar ou tentando se salvar. E Pilatos fala para o Senhor Jesus assim: acaso o Senhor não sabe que eu tenho poder para te salvar? E o Senhor Jesus fala para ele assim: deixa eu te falar um negócio. Nenhum poder você teria se do céu não for tirado. Eu não sou desse mundo, eu não sou desse reino. Os poderes e a minha luta não são dessa dimensão, não são dessas esferas. E o Senhor deseja nos convidar para essa realidade, irmãos, de você olhar para o seu casamento e enxergar um ministério espiritual, de você ver os seus filhos e ultrapassar o que a gente vê, percebe e entender que existe um desejo do nosso Rei de te usar para ser uma bênção aonde você estiver. Independente de tudo ao nosso redor, o Senhor deseja nos usar. Se o Senhor quiser nos matar, nos mata, não é isso que Paulo faz. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Amém. Se o Senhor quiser me matar, se o Senhor quiser, os amigos de Daniel falam isso, eu não vou curvar diante desses ídolos. Você vai morrer queimado? Se Deus quiser me queimar, eu queimo. Mas eu não ando olhando as coisas dessa terra. Meu coração foi cativado. E agora Colossenses 3:1: pensai nas coisas lá onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto. E termino com essa expressão tão bonita, né? Porque esses valores, eles nos chegam. E aí, depois os irmãos lendo o comentário do F.F. Bruce sobre a vida de Paulo, né? Paulo, apóstolo da graça,
prefácio do livro, ele fala assim: eu estou escrevendo um livro para contar a história de um homem que morreu nas mãos de um imperador. Paulo morreu nas mãos de Nero. E passam-se quase 2000 anos. E hoje nós colocamos o nome dos nossos cachorros de Nero e o nome dos nossos filhos de Paulo. E é isso que o Senhor vai fazer, irmãos. Quando o sol da justiça brilhar sobre essa terra, todas as coisas ficarão esclarecidas. Todas as coisas serão colocadas no seu exato lugar de justiça. O nosso coração precisa pedir ao Senhor com urgência que Ele nos livre da era em que vivemos, da apostasia que se aproxima, né, do esfriamento que nos convida todos os dias a não nos consagrarmos totalmente ao Senhor. E aí eu fico pensando nisso, irmãos, que o sopro do Espírito Santo para mim e para você é: tu, porém, eu tenho pensamentos de salvação para a sua vida. Tu, porém, permanece firme, porque haverá um bom futuro para todos nós. O Senhor nos abençoe.